Olha, hoje aqui com a bancada completa, queria colocar em debate o que nos mostra aquele episódio esquisito envolvendo o tal do decreto do SUS, que começou de manhã e terminou à noite. O ouvinte falava, mas já acabou? Isso aí não ficou para trás? Esse episódio, para mim, mostra muito a respeito de como acontecem as decisões no atual governo e o que, de fato, precisa ser melhorado nesse processo decisório. Primeiro, em relação ao decreto que falava sobre a possibilidade de atuação da iniciativa privada em unidades básicas de saúde. Se a gente olha, por exemplo, o que acontece, o SUS funciona por aquele tal sistema tripartite. Isso foi mudado ao longo da história do SUS e hoje boa parte da gestão do SUS está nas mãos dos estados e dos municípios. Nosso ouvinte tem visto isso aqui, inclusive com as inúmeras operações de Polícia Federal, Ministério Público, apurando irregularidades cometidas na gestão do SUS no âmbito estadual e no âmbito municipal. Na cidade de São Paulo hoje, por exemplo, boa parte das UBSs já tem participação de OS, que são aquelas organizações sociais. Um modelo parecido, supõe-se, com aquilo que o governo federal estava pensando. Por que supõe-se? Porque era um decreto de estudo. Para estudar alguma coisa, precisa de decreto? Precisa disso? Algumas coisas que esse processo me mostrou. Por exemplo, primeiro, a comunicação do governo Bolsonaro. É muito ruim, minha gente. É muito ruim. Como é que fica se sabendo por um decreto que há a possibilidade de mudança de um grão de areia que seja na gestão do SUS? No momento de pandemia, no momento em que a importância do SUS ficou muito mais clara, no momento em que as pessoas estão inseguras em relação à própria saúde, ao atendimento público de saúde, como é que a sociedade fica sabendo disso por meio de um decreto? Por que não há uma comunicação mais clara? O governo falando, olha, precisamos melhorar a qualidade do SUS. Por isso, a partir de hoje, vamos estudar esse modelo que já existe em não sei quantos mil municípios, em não sei quantos estados. Tá ok? E aí seguimos assim. Surge por um decreto, aliás, do Ministério da Economia e não do Ministério da Saúde, e a gente chegou à situação esdrúxula de ter a secretária que cuida das PPPs, que é um cargo do segundo escalão do Ministério da Economia, vindo a público para dizer o seguinte, fiquem tranquilos, não vamos privatizar o SUS. É claro que ninguém vai privatizar o SUS porque não é possível que isso aconteça. A Constituição não permite. E essa não é uma comunicação que cabe, com todo o respeito à secretária, que é muito competente, mas não cabe a ela. Isso é uma decisão de governo, isso é primeiro escalão. Então, dessa forma, não funciona. Outra coisa que ficou clara para mim, o governo lida muito mal com a repercussão negativa de notícias que às vezes são plantadas, são balões de ensaio ou são colocadas em discussão. Aquela geração, rede social, que está acostumada a ser inflada por apoiadores e não gosta de ser criticada, hoje, de fato, afeta as decisões. Porque se a gente olha a comunicação do presidente Jair Bolsonaro explicando por que ele desistiu do tal decreto, ele fala por que o decreto era bom. Era bom porque permitiria a retomada de obras, era bom porque o SUS precisa melhorar, era bom por causa disso, mas revogamos. Ué, mas se era bom, por que revogou? Porque houve incompreensão? Porque o governo começou a apanhar à torto e à direito em todos os lugares? E é claro, a oposição nessa hora aproveita, às vezes joga intelectualmente de forma desonesta, mas está no jogo. Está no jogo. Quem está no governo tem que estar preparado para isso. O governo recua com muita rapidez quando é criticado, como recuou também quando desistiu de achar uma fonte de financiamento para a prorrogação do auxílio emergencial ou para ampliação do Bolsa Família, quando começou a apanhar também. E para mim, acho que o mais grave que esse episódio mostra é qual, de fato, é o plano de governo da atual gestão? Qual é o projeto de país que quem hoje está ali ocupando os cargos máximos em Brasília tem? Por quê? O governo é um governo privatista e por isso tentaria privatizar o SUS? Foi isso que muita gente ficou pensando. Aonde o governo atual é privatista? Sendo que nada foi privatizado na gestão Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes, no comecinho do governo, falou: vamos vender tudo, todas as estatais, tudo que for vendável será vendido. Até hoje, não há nem plano de venda, não há edital, não há estudo, não há o primeiro passo. Não há ali, olha, detectamos que tais e tais e tais empresas têm potencial de venda e por isso, a partir de agora, a gente está atrás ainda. Recentemente, o ministro Paulo Guedes veio a público dizendo: vamos só vender as principais, umas 4 ou 5 ou 6.
Quais? Cadê isso? Então, o governo, esse atual governo, não me parece ser um governo privatista. Ou é, no entendimento do ministro da Economia, o presidente da República não gosta disso, não é o jeito dele pensar. Então, também, qual é, de fato, o posicionamento? De que forma o governo Jair Bolsonaro se planeja para os próximos 2 anos de gestão? 2 já foram. O que é que nos aguarda nesses próximos 2? Acho que falta mais clareza do governo e aí não me parece que seja só uma questão de comunicação. Me parece que é uma questão também de definição de prioridades. A responsabilidade por toda essa confusão é do próprio presidente da República, né? Ele é o comandante das estratégias de comunicação, que a rigor não existem, né, no seu próprio governo. Você vê que a saída, o esvaziamento, saída e insatisfação manifestada em artigo ontem pelo ex-porta-voz, o general Rego Barros, mostra muito bem esse bate-cabeças na área de comunicação do governo. O secretário de comunicação tem ali alguma experiência na televisão, e olhe lá, e acabou, né? Algumas tentativas de se colocar alguém, um especialista, um jornalista experiente para cuidar da assessoria de imprensa do presidente, resultou um fracasso, ou vários fracassos, né? Porque o presidente se acha o rei da cocada preta nessa matéria, né? Não é por acaso. Durante 28 anos ele cuidou da própria comunicação, e cuidou mal, né? Ou pelo menos a relação dele com a mídia, né, com a imprensa, sempre foi muito tumultuada, sempre foi muito marcada por troca de agressões, etc. Nunca foi uma relação tranquila. E como presidente ele não admite nenhum palpite nessa área. Nenhum palpite, nem na área política, nem na área de imprensa, mas principalmente na área de imprensa. Ele não admite que alguém chegue, presidente, olha, precisa fazer isso, fazer aquilo com jornalistas e tal. Ele simplesmente, olha, disso aí eu entendo, vivo nessa coisa aí, nesse mundo há 3 décadas e sou eu quem decido sobre isso. E aí as decisões são sempre trágicas, né? O decreto que foi assinado e ontem revogado era um bom decreto, né? É um decreto que cuidava autorizava a realização de estudos no sentido de atrair ou viabilizar parcerias público-privadas no âmbito do SUS, mas especificamente, né, o presidente deixou isso claro num post que publicou ontem, a intenção do governo era concluir 4.000 unidades básicas de saúde que estão com as obras paralisadas e 168 unidades de pronto atendimento que também estão com obras paradas porque não tem dinheiro para concluir, né? A ideia do governo era oferecer à iniciativa privada a oportunidade de investir na conclusão dessa estrutura e o governo remuneraria o investimento da iniciativa privada. É só isso, né? Mas certamente o decreto abriria a possibilidade de talvez ampliar o que está em vigor há anos, décadas, em vários estados, a começar por São Paulo, acho que foi o primeiro estado a fazer isso, de adotar gestão privada em unidades públicas de saúde. Isso onde foi feito em vários estados, aqui no Distrito Federal, em Goiás, enfim, vários estados que a gente sabe que isso existe, essa gestão privada em unidades públicas de saúde, é de um sucesso absoluto, ou pelo menos assim, é melhor do que a gestão pública, como a gente vê, né? A gestão do SUS é uma tragédia do ponto de vista da gestão pública. E aí tem políticos que são gigoleteados por sindicalistas e vice-versa. Esses sindicalistas existem em razão da sua base sindical, que estão, muitos deles... Aqui, por exemplo, eu imagino em São Paulo deve ser uma coisa semelhante. Aqui em Brasília, no âmbito da saúde, são 36 sindicatos. 36. Você imagina, né? E cada um desses sindicatos é ligado a um partido ou a um deputado, etc. Essa gente não quer saber de gestão privada na saúde e reage. Então, olha aí, vamos privatizar o SUS.
É um misto de ignorância e de má fé, porque o SUS, como a Thaís explicou, não é privatizável, não é uma coisa que passe por uma decisão exclusiva do governo, nem muito menos por portaria, né? Isso, enfim, é um sistema, e desse sistema fazem parte unidades públicas de saúde federais, como é o caso do Hospital de Bom Sucesso, que pegou fogo esses dias, estaduais e municipais. Não tem como privatizar isso é uma idiotice, né? Mas até jornalistas, eu vi ontem, durante o dia inteiro, o decreto que privatiza o SUS, o decreto que tem o objetivo de privatizar o SUS. É mentira, isso não é verdade. Quer dizer, a gente percebeu que muitos dos que trataram do assunto nem sequer leram o decreto. O decreto é curtinho, dá para ler, né? Mas até isso as pessoas não fazem, né? Aí tem o jogo político que a Thaís se referiu, que é legítimo, enfim, o governo tem que estar preparado para isso, né? É o cara que não viu e não gostou, né? O Bolsonaro assinou, sou contra, né? Então, assim, tem tudo isso, mas o fundo da questão, de fato, é a dificuldade que o governo tem de se comunicar, né? Ou de, pelo menos, criar um ambiente, né? Para depois vir cria um ambiente, né? Olha, mostra da dificuldade do governo de concluir 4.000 unidades básicas de saúde que estão com obras paralisadas, 168 UPAs, não sei o quê, e olha, vamos buscar financiamento, talvez no campo privado, aí surge um decreto nesse sentido, autorizando estudos para isso. Mas assim, ele põe o decreto, publica no Diário Oficial e fica esperando a rebordosa, né? E a rebordosa é sempre muito violenta. Olha, eu nem vou me alongar muito porque a Thaís e o Cláudio já falaram tudo o que tem a se dizer sobre esse assunto. A única coisa que eu gostaria de complementar é o seguinte: o decreto me pareceu bastante desnecessário. Você não precisa mesmo fazer um decreto para fazer um estudo. Faça o estudo, então. Faça o estudo, ofereça a parceria público-privada. Depois que se fizer um estudo, apresente, debata. Em menos de 24 horas o decreto foi assinado, foi publicado e foi revogado. Não é assim que se governa. Demonstra a falta de habilidade para lidar com críticas, mas também a falta de um projeto, a falta de um norte, a falta de um rumo e, se esse decreto era bom, a falta de argumentos para justificar e insistir numa coisa que era boa. Não é assim que se governa, não é vendo o resultado da ação que se tomou, da atitude que se assinou por rede social. Não é assim que se faz. Agora, ninguém me perguntou, né? Então vou ficar quietinha aqui no meu canto. Olha, realmente o governo precisa mostrar, né, o posicionamento, entrosamento, coisas que faltam aí em decisões e recuos como esse. Porque as notícias surgem e depois vem o presidente da República e derruba. Seria uma atitude populista do presidente da República, né? Que num primeiro momento ali deixa a ideia andar e aí vê nas suas redes sociais a manifestação dos seus seguidores e acaba tomando a medida contrária àquilo que tinha sido assinado por ele mesmo, né? Porque estava lá no Diário Oficial. Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, né? Tava lá o decreto assinado pelos dois. Então o presidente fica descontente com aquele seu grupo fiel de seguidores e aí revoga a ideia, que pode ser uma ideia colocada aí para ser discutida, por que não, né? O financiamento da saúde. Você pode discordar disso. Agora, se o governo tem posições claras e tem premissas, o governo precisa divulgar essas premissas. Uma delas, por exemplo, não haverá cobrança no sistema de saúde. Nós vamos garantir o que está na Constituição Federal, não vamos criar nenhum artifício para, de alguma forma, gerar alguma cobrança. É isso que assustou, certamente, a maioria da população brasileira, que é o cidadão que recebe o Bolsa Família, que está recebendo a renda emergencial. É esse cidadão que precisa do SUS, né? Agora, tem muita gente também metendo o bedelho aí na história que nunca passou na porta de uma unidade básica de saúde, que nunca passou... 160 milhões de brasileiros dependem do SUS como atendimento médico, Pedro. E sabe o que também dá medo? Os outros 50 têm acesso a algum tipo de plano de saúde. Sabe o que também dá medo? Um líder do governo sugerir que a gente precisa de uma Assembleia Constituinte, mudar a Constituição, que com ela é ingovernável, e no dia seguinte vira um decreto como esse. Peraí. Acendem alguns sinais de alerta mesmo.
Nós convidamos Não, aqui... não há nenhuma razão para isso, né? É só ler o decreto, minha gente. A única coisa que eu peço, que eu sugiro, é ler o decreto, né? Você vai ver que o decreto não tem nada disso. Isso é uma fantasia, isso é má vontade, né? O decreto é muito bom, eu lamento muito que ele tenha sido revogado. O decreto é bom, talvez não fosse necessário, mas se ele foi publicado, deve existir alguma exigência legal para isso, né? Há no Palácio no governo, mas sobretudo no Palácio do Planalto, na área jurídica, pessoas que cuidam disso, né? Olha, para tomar essa decisão aí, isso tem que estar previsto no decreto. Talvez exista esse tipo de exigência. Não sei se era necessário o decreto, mas que ele era bom, claro que é. Eu prefiro que milhões de vezes, né, que a iniciativa privada seja convidada a participar de um processo como esse, para viabilizar a conclusão e a abertura e funcionamento de 4.000 unidades básicas de saúde, e do que estar discutindo o sexo dos anjos, porque o sindicato não gosta da ideia de privatizar a unidade de saúde. Isso é uma bobagem, isso é uma babaquice, né? É de gente, porque, afinal de contas, esses sindicalistas estão na elite, né, de pessoas que não vão no SUS. Né? São pessoas que pagam do próprio bolso, ou têm um belíssimo plano de saúde, em geral pago por nós também. Mas SUS mesmo, que é bom, nem eles vão lá, né? Mas a briga é política, é ideológica, enfim. Eu só apelo nesse sentido. Vamos ler o projeto, o tal do decreto. Se bem que não adianta mais, porque está revogado, né? Mas, enfim, convém ler esse decreto para verificar que não tem absolutamente nada disso. A gente fica procurando. Ontem o país inteiro, durante o dia inteiro. Aliás, eu quero só dizer o seguinte: o decreto não foi editado e revogado em 24 horas. Ele foi editado no dia 26. E ontem é que foi revogado. Mas, enfim, é isso. Vamos parar de... o que eu sugiro, né, inclusive, sobretudo aos políticos, parar de procurar cabelo em ovo. Sabe que ontem a gente fez uma entrevista a respeito disso aqui na Rádio Bandeirantes. Um entrevistado, um pesquisador da Fiocruz, nos lembrou de algo que eu já tinha me esquecido. Houve um momento em que políticos usavam o SUS no Brasil. Por exemplo, Tancredo Neves, quando foi transferido do Hospital de Base de Brasília, veio aqui para o Instituto do Coração. José Sarney também usava o INCOR, que era a referência da época, não é? Para os seus atendimentos principais. E em algum momento os políticos foram desistindo do SUS. E acho que hoje nem sabem direito o que está acontecendo lá. O Bolsonaro também, mas foi por uma circunstância, né, Cláudio? Mas na facada, da Santa Casa, que era, acho que, o melhor hospital que havia ali em Juiz de Fora, né? Sim, mas foi SUS, né? Então, sim. O atual presidente também sabe o que é a excelência do SUS. Eu quero dizer que o SUS, não há nada parecido com o SUS no mundo inteiro. Até falamos sobre isso ontem nos bastidores. Não há nada parecido com o SUS. O SUS o que deve ser reforçado, deve ser homenageado. O SUS tem problemas, tem gente que passa, que enfrenta as filas até humilhantes, né, demoradas, mas são atendidos, né? Ao contrário o problema do SUS é a gestão mesmo, é a gestão, é o gerenciamento, é o corte de verbas, é o desvio dessas verbas. O problema do SUS é a gestão, é a gerência desse dinheiro. Agora, eu não sei, não seria melhor fazer funcionar direito? Fazer essa gestão funcionar, né? Uma vez eu perguntei isso a um secretário de saúde aqui no Distrito Federal, ele estava me explicando que ele tinha um problema. O problema do SUS é a gestão, né? É como se para melhorar fosse necessário botar B10 nas unidades públicas de saúde, né? Ele explicando que aqui houve uma resistência muito grande ao controle eletrônico de frequência das unidades públicas de saúde. Você sabe o que acontecia aqui no nosso principal hospital, onde, aliás, o Tancredo Neves foi operado, o hospital de base? Quando chegavam as caixas de madeira, né, com os equipamentos para o controle eletrônico de frequência, e ficava lá de uma noite para outra, amanhecia todo arrebentado. As pessoas simplesmente arrebentavam a golpes de picareta, de machado, destruíam o equipamento. Várias vezes, não foi só uma vez não, várias vezes. E aí, quando finalmente a Secretaria de Saúde aqui do DF conseguiu estabelecer o controle, instalar os equipamentos de controle eletrônico de frequência, que são a prova de fraudes, né, no controle de ponto dos funcionários, você sabe o que eles faziam? Não trabalhavam. É assim?
está me forçando a ficar aqui, pois eu não vou trabalhar. E aí ficava lá dentro, jogando baralho na internet, não sei o que e tal, mas trabalhar que é bom não trabalhava. Então, assim, a gestão precisa ser melhorada. Eu acho também que o centro do problema é a gestão, mas é muito problemática essa gestão. É isso, o SUS não é perfeito, mas é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. E no Brasil é uma das poucas coisas que funciona relativamente bem, porque aqui a saúde é um direito ainda e garantido pela Constituição, não é um privilégio. Eu não quero nem pensar no que aconteceria com o nosso pobre povo brasileiro se a gente se transformasse naquilo que é hoje os Estados Unidos. Só quem tem dinheiro é atendido, só quem tem dinheiro consegue tomar uma aspirina no hospital. Bom, alguns especialistas, né, no assunto mandaram aqui comentários curtinhos pra gente sobre esse assunto, né, sobre o decreto polêmico que foi o assunto do dia no mundo político no Brasil. Olá, ouvintes da Bandeirantes, é um prazer estar aqui com vocês. Polemizar sempre é bom, sempre é interessante, pois, se bem conduzida a questão, podemos ter soluções, podemos ter visões diferentes, enfim, ela pode ser muito profícua. Em tese, o SUS, ele é de fato elogiado no mundo todo. Na prática, claro, sabemos que existem falhas, que existe falta de recursos, de material humano, não é tão maravilhoso assim. Vamos ou não privatizar? Discussões devem ser abertas, discussões técnicas, claro. Não podemos refutar ideias só por refutar. Eu acho que devemos colocar essa questão séria em debate, pois os gastos que o SUS tem devem ser enormes, sim, pois garantido está na Constituição Federal o direito universal à saúde, ou seja, o SUS tem obrigação de oferecer toda a medicina. Em nenhum país do mundo é assim. É uma ideia a ser realmente pensada. Fiquem com Deus e até a próxima. Essa é a advogada Rosana Chiavassa, né, que é especialista nas questões ligadas à área da saúde. Também tem a opinião de um dos médicos mais renomados do país, aqui o Dr. Davi Wippe. Eu trabalhei no SUS durante 40 anos. Ocupei diversos cargos. Diretor de vários dos principais hospitais públicos de São Paulo. Até secretário de Estado por quase 5 anos. Eu sou um fanático defensor do SUS. E nesse momento de pandemia, o SUS provou para o mundo, por conta da sua capilarização, que o Brasil suportou, sustentou a pandemia. Viva o SUS! Tá aí então algumas opiniões para acrescentar aqui no nosso debate. Claro que você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa conosco, né? Manda sua mensagem em instantes, as mensagens de alguns ouvintes aqui para tratar do problema. Fala, Cláudio. Você vê que a premissa é a privatização do SUS. Isso não está em questão. O SUS não é privatizável. Assim, não é possível privatizar o SUS. Você pode até privatizar a gestão de um hospital, de uma unidade de saúde, mas você não pode privatizar o sistema, entendeu? Não tem como fazer isso, é uma bobagem isso, é uma tolice, até falta enfim, é uma ingenuidade mesmo, né? Eu não vejo assim. O SUS, só para se... tanto o Davi Wippe quanto a Mariana, agora há pouco, a Mariana falando que tudo que nós não merecemos é que tenhamos um sistema de saúde como o americano, né? E eu quero contar, Mariana, uma história que eu acho que eu já contei no programa aqui de Brasília, que um colega nosso, aliás, muito famoso, que trabalhava em uma outra emissora, ele foi designado na época, isso faz alguns anos, para chefiar a sucursal dessa emissora lá em Nova York. E por acaso, ele e a família tinham chegado há poucos dias quando eu estava em Nova York, quando eu cheguei em Nova York. E eu conhecia a família e tal, e uma bela noite ali, 2 ou 3 dias depois que eu estava na cidade, a esposa desse amigo ligou, desse colega nosso ligou, desesperada, porque eles não tinham ainda seguro-saúde, eles não tinham cartão de crédito na época. Cartão de crédito brasileiro só era válido no Brasil, não era válido no exterior. O cartão de crédito tinha até uma frase em inglês dizendo que ele não era válido no exterior, só no Brasil. E eles não tinham meios, né? Foi diagnosticada a necessidade ele teve um piripaque, faltou dizer isso,
foi diagnosticada a necessidade de se fazer com urgência uma cirurgia para a implantação de 3 pontes de safena. E ele não tinha cartão de crédito válido nos Estados Unidos ainda, ele não tinha seguro-saúde, a família não tinha, eles estavam absolutamente desesperados. Foram atendidos no hospital, foi diagnosticado isso, a necessidade de se fazer a cirurgia do coração, mas quando o hospital foi informado pela esposa do nosso colega que eles não tinham nem seguro-saúde, nem cartão de crédito, sabe o que é que fizeram? Colocaram ele numa cadeira de rodas e botaram ele na calçada do hospital. Simples assim. Nos Estados Unidos, quem não tem seguro-saúde morre. Quem não tem cartão de crédito para pagar as suas contas morre. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas, aliás, que não têm seguro-saúde, para muitos americanos, aqueles mais conservadores e tal, nem sequer merece viver. Quem não tem plano de saúde ou seguro-saúde não merece nem viver. É essa a cabeça daquela gente, né? Aí temos aqui no Brasil um sistema universal de saúde que atende a qualquer pessoa. Você não precisa se identificar. Atende a estrangeiros, atende a qualquer pessoa. Basta você existir e estar doente ou estar precisando do serviço médico e você é atendido. Pode até demorar. Você pode ser prontamente atendido, você pode, enfim, é uma coisa meio lotérica, né, dependendo do lugar onde você está. Mas você será atendido em algum momento, você não vai ficar ao desabrigo, né? Esse sistema único de saúde é o único no mundo, não tem nada parecido com isso, né? O único sistema que se aproxima do SUS brasileiro é o sistema do Reino Unido. Mas lá estamos falando de um país riquíssimo, tem muita grana, enfim, e sustenta lá um sistema que não é nenhum SUS, mas também dá bate o maior bolão.